Pessoal, voltando aqui, né? Questão 36, já falei para vocês sobre esse princípio agora da analogia, da interpretação extensiva ou analógica, que é permitido. E cai muitas questões perguntando, tá? Vou fazer mais um aqui. O princípio, segundo o qual afirma que o direito penal não é o único controle fiscal, formal, total de recursos coativos, embora seja o que dispõe dos instrumentos mais energéticos. É reconhecido pela doutrina como o princípio da. Não faz sentido, não faz sentido. O caindo em duas, mas eu acho que é a letra D. É a letra D mesmo, não tem nem como não ser, né? Proporcionalidade, não. Pessoal, no início da aula eu expliquei para vocês a diferença da fragmentaridade e da subsidiariedade. Alguém aí se habilita a explicar? Alguém aqui sabe o porquê que isso aqui é subsidiariedade? Ou tem alguma dúvida e quer que eu explique novamente? Por que é subsidiariedade e não fragmentaridade? Bem tranquilo. Ivana, tá tranquilo aí, pessoal? AB? Oi, boa noite. É porque eu tô trabalhando, aí eu tô só ouvindo. Ah, sim. Foi a Vânia, né, que falou. E você, Ivana? Ivana, não tá saindo áudio, tá? No seu, tá bloqueado. Tá Sabe a ouvindo diferença agora? de fragmentaridade para subsidiariedade? Não. Não sabe, vou estar explicando. Os dois princípios querem dizer o quê? O Código Penal, o direito penal, ele é a última ratio, ele é a última razão, ele é a última instância a ser utilizada para regular as normas sociais entre nossa sociedade. Então, qual que é a diferença da fragmentaridade e subsidiariedade? A fragmentaridade quer dizer o quê? Existem muitas normas, existem muitos assuntos, existem muitos fatos circunstanciais que abrangem a nossa sociedade. E o direito penal cuida de pequenos, de fragmentos, entendeu? Crimes, potencial lesivo, ofensivos, crimes, pequenas partes, fragmentos. Já a subsidiariedade parece um pouco, tem a mesma ideia, que o direito penal cuida de poucas partes. Mas a diferença é o quê? Subsidiariedade nada quer dizer que o direito penal é subsidiário, ou seja, exige outras normas, vai passar pelo direito civil, pelo direito do trabalho, pelo direito tributário, por sanções administrativas. Se não der certo, a gente usa o direito penal. Se não der certo, subsidiariamente, a gente vai coercitir, fazer uma coerção contra o indivíduo com o direito penal. Então, isso é o que exatamente fala a questão. Observa. O princípio segundo o qual afirma que o direito penal não é um único controle social, falou de único, ou seja, tem vários, ele é subsidiário. Dotado de recursos coativos. Gente, tem recurso civil, tem recurso administrativo, tem muitos recursos punitivos. Então, o direito penal é o último a ser utilizado. Último. É como se tivesse vários portões e tivesse que bater em todos os portões. Se nenhum deles resolveu, subsidiariamente você vai usar o direito penal. Já a fragmentariedade quer dizer que o direito penal cuida de fragmentos, de assuntos fragmentares da nossa sociedade. Tranquilo? Só os assuntos mais difíceis o direito penal resolve. Beleza? Agora eu creio que você não vai errar mais questão e nem vai ficar em dúvida, né? Sempre que cair, você vai lembrar disso. Vamos aqui para a questão 40. Antônio, quando ainda em vigor, ó, vamos analisar essa questão, gente. Nós temos uma canseira dessas questões. Juiz, Antônio, quando ainda em vigor, gente, tem alguém mandando mensagem aqui, deixa eu ler. Não, pera, pronto. Ok, Matheus, beleza. Estão certo aqui já. Uhum. Antônio, quando ainda em vigor o inciso tal, contemplava como causa extintiva de punibilidade do casamento da ofendida com a gente. O que está falando? Está falando que antigamente tinha um artigo, que era o 107 do Código Penal, que taxava como crime o adultério. Mas, por adequação social, o adultério passou de ser considerado crime no nosso ordenamento jurídico. Mas, naquela época que tinha o adultério, tinha uma escusa. Não, calma aí, pessoal. Ah, tá falando estupro aqui, ó. Aí tá, estupro é 213, né? Estupro de vulnerável 217A. Tá, reformulando. O artigo 107 do Código Penal, ele tinha uma escusa para o crime de estupro. Infelizmente, essa era a norma vigente na época, tá? Naquela época, a pessoa, se um homem estuprasse uma mulher, mas ele tinha uma escusa. Se ele fosse casado com a ofendida, ele não estava praticando crime. Era permitido para você ver esse absurdo que era o nosso Código Penal antes da adequação social e antes da mudança normativa.
Então, o que aconteceu? Estou traduzindo aqui, né? Nem li ainda. Com o qual veio a casar em 30 de setembro de 2005. Ah, ok. O juiz, ao proferir a sentença, julgou extinta a punibilidade de Antônia em razão do casamento com Maria, fundamentando tal decisão no dispositivo revogado. Ok. Dentre os princípios adiante mencionados, ao qual deles fundamentou a decisão. O que aconteceu, pessoal? Lá atrás, na época que existia a lei, na época que o artigo 107 do CP tratava como causa de excludente, de extinção de punibilidade, na verdade, do artigo 213, que é o artigo de estupro, tratava isso como uma extinção de punibilidade, existia isso. Então, naquela época do fato praticado, a pessoa praticou esse crime, mas ele era casado. Posteriormente, quando revogado, certamente passou-se a ser crime, mas ele não praticou agora, ele praticou lá atrás, na época que o Código Penal vigia a favor do réu, a favor deste crime. Então, qual princípio vai ser aqui o adequado? Qual princípio que proporciona você buscar uma lei anterior que deixou de vigir em benefício do réu? Letra C. Calma lá. Quase mesmo, viu? Tem duas. A Essa outra atividade retroatividade, aí que a retroatividade é quando uma lei penal deixa de existir ou surge outra que a substitua, excluindo aquela tipificação normativa. Isso é a retroatividade benéfica. Mas a ultratividade é quando você pega uma lei passada e aplica ela como se ainda tivesse vigente, em razão do quê? Do fato praticado ter sido praticado lá atrás. Tá? Então, vai ser ultratividade da lei penal benéfica, neste caso. letra D. Letra D de dado. Questão difícil, juiz, ó. Mas a gente vai arrebentar, hein? Vamos passar por cima. Nesse caso, será aplicado o princípio da ultratividade à lei benéfica, pois, embora ela tenha sido revogada, por mais benéfica ao agente, continua a regir ao fato praticado durante a sua vigência. É claro, né, pessoal? O fato tem que ser praticado durante a vigência. Não é possível, né? A lei não retroagirá a ação para beneficiar o réu. Ok. Vamos para mais uma. No direito penal brasileiro é vedada a pena de... Gente, artigo 5º, inciso X, V11. Princípio da humanidade. Vocês lembram quais são? Quais são as proibições? As proibições do nosso ordenamento penal? C. 42, letra C. C, né? Exatamente. Permitido, 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 permitido. Essa aqui tá bem tranquilo, né? Trabalho forçado. Mas como que a gente responde a questão? E aí, quais são? Morte, salvo de guerra declarada. Ivana, você sabe essa aqui? Quais são as vedações? As penas vedadas? E aí, Ivana, quais são, hein? Penas OAB, hein? vedadas. As penas vedadas são pena de tortura. Quais são as vedações constitucionais às penas? Morte, Morte, trabalho forçado, isso. cruel, banimento, Banimento. morte, trabalho forçado, cruel, banimento. Tem mais um. Qual que é essa, gente? Cassação de direitos políticos. Não, 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 não. Nossa, gente, deu um branco aqui. Isso aqui Dá tá. branco. Não, mas na hora da prova não dá branco, não. É porque agora não é um branco também. Agora a gente vai lembrar, né? Cruel, banimento, forçado. Perpétuo, aí, caráter perpétuo. Outro Isso. adendo que eu vou fazer para vocês. Olha, eu sempre vou acrescentando um pouquinho a mais para vocês, tá? Outro adendo que eu vou fazer. E caráter perpétuo. Opa, caráter perpétuo. Pessoal, tem uma forma de burlar o caráter perpétuo. Vamos supor, por exemplo, que a nossa limitação penal atualmente é 40, né? Vamos supor que tentassem criar uma pena ali de limite máximo de 60 anos. Isso é quase que um caráter perpétuo, isso é uma burlação a esse princípio constitucional do caráter perpétuo da pena. Não pode ser aplicado. Vamos supor que a pessoa comete um crime com 18 anos, tem um trânsito em julgado com 20, e ele pega 60 anos de prisão. Ele vai ficar na cadeia até os seus 80 anos de 80 anos. Isso aqui é caráter perpétuo, né? Então, se cair alguma questão perguntando se pode ter alguma pena que ultrapasse os limites naturais da vida humana, vocês coloquem que não, porque isso é uma burlação ao crime, ou
a vedação do caráter perpétuo da pena, tá? Ivana, este princípio que eu acabei de citar, no artigo 5º da Constituição, inciso 57, chama-se princípio da humanidade. Ele foi trazido lá de códigos, lá de tratados internacionais de direitos humanos, foi trazido para a nossa Constituição em 88. Ele veda a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, ele veda a tortura, ele veda o trabalho forçado, as penas cruéis, as de banimento e de caráter perpétuo. Tá bom? Não vai errar. Esse negócio aí Ó, estava escrito aqui, podia ter colado, né? Esse negócio aí dos trabalhos forçados, o pessoal confunde muito com a LEP, que o preso, condenado, ele trabalha, mas lá não é trabalho forçado. Exatamente. Por quê? Porque aquele trabalho forçado não tem um sentido de função punitiva do Estado. A LEP, quando exige que o preso execute o seu trabalho forçado, a título de remissão, não tem um caráter de pena, não é um caráter penalizador, e sim ressocializador. Então, é plenamente admitido na LEP o trabalho do preso durante o exercício carcerário. Bom? Pessoal, estou querendo dar uma aula de português hoje ainda. Se vocês estiverem animados, tá? Eu vou pegar pode ser crase, pode ser sintaxe, morfologia, tá? Vou estar ajudando bastante vocês. Quem vai fazer IPRF, PP, tudo que eu estou falando aqui, pode ter certeza que vai estar na prova, viu? Vai sim. São penalmente inimputáveis os... Ah, gente, aí não, né? O povo aí brincou, né? Maiores, Letra D. menores de 18 anos, né? Tá louco. Não é possível que vai ser uma pegadinha tão grande assim. Não, peraí, esse foi qual concurso aí, de qual cargo? Volta lá. Administrativo, mas é normal. Então, Ah, pegando, pessoal, o jeito certo de fazer questão agora, na prática com vocês, é assim que a gente faz questão. Pode ver que a gente não errou nenhuma até agora. Nós fizemos já 22 questões, acertamos as 22, porque desde a primeira a gente está recolhendo ali informações de tudo, tá? É assim que faz questão. A gente não vai pulando questão, atropelando, tem um princípio aqui, mas vou deixar ele de lado, quando chegar nós topa. Não, já estou explicando aqui todos os princípios, tudo direitinho, para a gente não estar errando nenhuma questão. E na prova vai ser igual. Ué, Matheus, você tá curtindo coisas do grupo aí? A luz, crase, ó, pessoal. Tô doido para dar aula de português para vocês hoje, ó. À luz da aplicação da lei penal no tempo, dos princípios da anterioridade, da retroatividade, ok, tá bom. Gente do céu. Julgue a afirmação abaixo ao fato de Médio ter sido processado pelo delito de adultério em dezembro. Tá, ele cometeu o adultério em dezembro, mas teve uma lei que aboliu o crime, né? Não, olha, pessoal, trânsito em julgado, eu ia falar até um palavreado que nem vou falar. Trânsito em julgado acabou. Não importa se é trânsito em julgado, não importa se está em fase recursal, sai uma lei mais benéfica ou extintiva de punibilidade ou de remissão da pena que beneficia o agente, aquela lei vai ser aplicada independente do trânsito em julgado, tá? A lei penal pode introduzir em algumas hipóteses? Pode, para beneficiar o réu, né? Caso o mévio não tenha sido condenado no primeiro grau de jurisdição, poderá ocorrer extinção desde que a mesa seja provocada pelo réu. Não, né? Não tem a ver, não. Vou dar uma olhada qual que é. Vai ser 1 e 4, né? 2 e 4. 1 e 4. Na hipótese, sim, é boletim crimes, com certeza. Qual que é mesmo? 2 e 4. 4. As duas que eu marquei aqui mesmo. É claro que não. Esse aqui é o que eu estava explicando, ó, pessoal. Ele foi condenado, teve trânsito julgado, não importa. Saiu a lei posterior ali, beneficiando o agente, beneficiando o réu. Então, não importa se foi trânsito julgado, o que for. Além disso, se a pessoa ficar presa ali 5 anos, houve a abolição do crime. E ele ficou preso 5 anos, ele ainda vai lá em processo do Estado ainda, pelo tempo que ele ficou, e tá certo. Por que o Estado não fez essa norma antes? Por que o Estado não adequou a nossa sociedade antes? Por que deixou ele preso lá 5 anos, para depois descobrir que aquilo ali era uma lesividade para ele? Entendeu? Que aquilo estava errado. Então, ele ainda sai de lá, ainda processa o Estado. Abolitiu crimes, tá? Tranquilo. Questão assim, sem muitos comentários. 4.8.
Assinale a alternativa que apresenta o princípio que deve ser atribuída a Clausewitz. Clausewitz é o pai da bagatela, tá? Falando em Clausewitz, tem coisa que você acostuma tanto que exige uma ofensa à gravidade nos bens jurídicos, insignificância. Clausewitz essa questão é difícil, porque você teria que saber qual que é o doutrinador que meio que criou, que defende esse princípio, né? Então é Clausewitz. Esse é o doutrinador que defende a insignificância. O princípio, ok, tem origem no direito romano, pelos direitos Clausewitz, tá? Às vezes, pessoal, isso aqui é questão avançada, tá? A questão para delegado e uma questão difícil. Não são todas as questões que são difíceis. O que você teria que saber? Às vezes cai assim também, ó. Onde que surgiu? Em qual direito? Direito romano, direito penal romano. E esse aqui é o pai da bagatela, Clausewitz. Acabaram-se as questões. A gente pode até fazer algumas ímpares lá para cima, se vocês quiserem mais. Na verdade, eu acho que agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês, para ver se está tranquilo. Tá, vamos fazer essa, pessoal. Não. Eu vou fazer um checklist aqui. Vou ver se eu acho aqui rapidão, pesquisar os princípios aqui. Vou estar trazendo para vocês. Para ver se tem alguma. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu tenho que falar mais. Eu falei sobre individualização, intranscendência, né? Falei a diferença. Sabe a diferença, pessoal, da individualização e intranscendência da pena? Eu dei naquele exemplo daquela questão. Vocês lembram de eu falando que a individualização da pena, a pena vai ser puramente aplicada àquela pessoa, né? Em todos os seus âmbitos. Legislativo, judiciário e administrativo. Já a intranscendência quer dizer unicamente que a pena não passará da pessoa do condenado, tá? Outro adendo, multa, pessoal, passa. E aí, Ivana? A pessoa tomou uma multa, vai passar? Como é que é a pergunta? Vamos supor que a pessoa foi condenada ali a uma multa de 20 milhões de reais e ele deixou um patrimônio de 10 milhões. A pessoa, o herdeiro desta multa dele, né, vai ter que arcar com esse custo? Sim. Não vai, pessoal. Por quê? Porque a multa tem caráter penatório, tem caráter de pena. Vou até colocar para vocês aqui rapidão, quer ver? Porque no tributário passa, né? Não, é porque aqui, em caráter de pena, a pena não passará da pessoa do condenado, ou seja, a pena ele é aplicada, Sim. a multa, né? Tá, quais são as espécies de penas? Restritivas de liberdade, restritivo de direitos e multa. Então, a multa é uma pena. Então, a pena não pode passar da pessoa do condenado, em transcendência. Mas indenização pode, retribuição ao Estado pelo prejuízo causado pode, tá? Essas outras circunstâncias podem ser passadas, mas pena de multa não pode. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso falar para vocês. Hum, O negócio lá do princípio da insignificância, sim, no crime de contrabando, no âmbito federal tem um valor lá de 20 mil reais. Cabe esse negócio aí da bagatela. No âmbito estadual, aí já no dá para não âmbito errar, estadual, dá para não errar. Não é. Cadê meu negócio? Não é contrabando, é descaminho, tá? esse caminho. Tá, Ele você tem um só... valor lá acho que é de 20 mil reais no âmbito federal. É o limite que foi imposto. Exatamente. Vou passar Já agora para no, você como já que você no, nunca vai esquecer desse limite. Antigamente, a gente sempre tem no direito penal que o STF é mais bonzinho. E o STF é mais bonzinho, o STJ é o policial mau, como se fosse assim. Mas nesse crime não era assim. Antigamente, o STF deixava a princípio da insignificância ser aplicado ao crime desse caminho em 20 mil e o STJ em 10 mil. Após confrontos jurisprudenciais acerca do tema, tanto o STF quanto o STJ adotaram o valor de 20 mil reais para a aplicação do princípio da bagatela no crime de descaminho. Beleza? E outra coisa, pessoal, interessante. Quem pode averiguar esse valor aqui é só a Justiça Federal. A Justiça Estadual não tem essa atribuição, tá? Não tem essa atribuição para aplicar o princípio da bagatela no crime de descaminho, só a Justiça Federal. Tem alguma pergunta, pessoal, acerca dos princípios? Tem alguma pergunta que vocês querem fazer?
Ivana, Vânia vai fazer o AB aí, direito penal. Ana Cássia deve estar arqueada também, né, Ana Cássia? Como é que desce isso, gente? Vamos fazer mais alguns aqui, questões simples já. O princípio da intranscendência da pena, veda aqui. E aí, eu vou deixar para você responder, Ivana, essa aqui é sua, essa questão, ó. Vai, pode ler aí e responder. E aí, qual que é? Tô no aguardo. Princípio da intranscendência. O que que ele veda? Ele é diferente da individualização da pena. E ele é analogia do princípio da pessoalidade. Tá, vamos ver aqui. O tempo total de cumprimento da pena, gente, isso aqui é o princípio do limite máximo, tá? Já vamos cortar e jogar fora. Uma pessoa seja novamente punida no Brasil, sabe qual que é esse aqui? Alguém sabe? Qual que é, o Matheus? O princípio que veda que uma pessoa seja punida pelo mesmo crime duas Como é vezes. que é? Qual é o princípio que veda que uma pessoa seja punida duas vezes pelo mesmo crime? Nossa, eu tô pensando na cabeça. Qual que é? Oi, não ouvi. Princípio do no bis idem No bis idem, exatamente. e da proporcionalidade. E o princípio do no bis idem tem uma exceção lá no Código Penal, quer dizer, aos crimes cometidos no estrangeiro. Os crimes de ação penal pública incondicionada são exceções ao princípio no bis idem, tá? Por quê? Porque a pessoa pode cumprir no estrangeiro, mas é de ação penal pública incondicionada, não tem nenhuma condição. Então, ele pode ser cumprido no Brasil também. É uma exceção, se cair na prova, você vai saber. Em concursos de crimes, a pena final aplicável obtida pelo critério de exasperação da pena de um delito. Gente, intranscendência quer dizer exasperação da pena. Caiu para o Senado. Questão do Senado. Olha o nível da questão. O sucessor do condenado do crime seja obrigado a reparar o dano. E aí, gente? Calma aí. Ah, tá. É essa aqui mesmo. Já ia arriscando. O sucessor do condenado pelo crime seja obrigado a reparar o dano causado pelo infrator em valor superior ao desfecho de herança. Ah, sim, veda aqui. É exatamente isso, ó. Difícil, hein, galera? Difícil. Concurso Senado é pesado. Você entendeu, né? O que ele veda, né? O princípio da intercedência veda que o sucessor tenha que pagar o valor acima da herança, porque o limite é a herança. Tranquilo? Vamos ver se essa aqui... Nossa, questão incorreta é tão chato de fazer. Eu não gosto de fazer questão incorreta, não. Questão 3. Com relação aos princípios penais, assinale a alternativa incorreta. Já circula, galera. Tá fazendo a prova, não custa nada circular incorreta aqui, tá? Eu já perdi ponto assim. Diversas pessoas já perderam ponto assim por não circular, por marcar a correta sem estar lendo. Tá, questão 3. O princípio da legalidade estrita. O princípio da legalidade estrita, novos crimes só podem ser criados através de lei. Segundo, não estava no segundo. Segundo o princípio, novos crimes só podem ser criados através de lei ordinária. Isso é verdade. A estrita quer dizer isso. A legalidade é uma coisa. Quando fala de legalidade estrita, está falando da criação de normas penais. Tá? Então, só por lei ordinária criada pelo artigo 23 da CF, que fala sobre a União, é a União que cria. Câmara dos Deputados, Câmara do É o Senado. artigo 22 da CF. 22. Beleza, ótimo. Ó. Tranquilo, lei ordinária. Medida provisória, pessoal, uma pergunta interessante. Medida provisória pode dissertar acerca de matéria penal? E aí, quem Não. Poder pode. Poder pode. Só que ela não tem caráter de punição. Ela pode sim. Eu acho que eu entendi mais ou menos o que você quis dizer. Não é assim que tem caráter punitivo. A medida provisória, excepcionalmente, admitida pelo STF, entendimento do STF, tá? A medida provisória pode sim embasar leis penais de matéria penal, né? Porque tem matéria formal, de matéria penal, se for em benefício do réu. Beleza, pessoal? Esse aqui é um entendimento importante. Medida provisória pode sim se for em benefício do réu.
Tranquilo? Tá, vamos para a próxima. O princípio da lesividade parte da premissa de que o direito só pode incidir em hipótese de lesão ou risco a bens jurídicos penais. O princípio da lesividade parte da premissa de que o direito penal só pode incidir em hipótese de lesão ou risco de lesão a bens jurídicos penais. Tipo isso, né? Eu não achei muito boa essa pergunta, não. Mas a gente vai analisar. Essa aqui está mais ou menos correta, mas eu não gostei da pergunta, não. O princípio da intracedência possui previsão constitucional, além de ser acolhido pela jurisprudência dos tribunais superiores, com certeza. O princípio da adequação social implica na exclusão da tipicidade material diante da prática de condutas criminosas, porém socialmente aceitas. Exatamente. Não restritivamente, sim. É claro que a adequação social faz tudo no nosso ordenamento jurídico. Pode criar lei, pode excluir lei, mas aqui, aqui na questão está falando, né? Pode excluir a tipicidade material diante de condutas que deixam de ser, sejam moralmente aceitas na sociedade. O exemplo disso é o adultério, pessoal. O adultério, antigamente, lá em meados de 2005, ele era considerado crime, mas pela adequação social, pela inaplicabilidade, por o adultério ser apenas, assim, vamos dizer, um fator religioso, um fator filosófico, social, o direito penal descobriu que, não, a gente não cabe ao Estado decidir se é ou não crime o adultério. Então, foi excluído o crime de adultério. Não é mais crime hoje. Isso aqui é a adequação social. O princípio da insignificância implica a exclusão da atividade formal diante de lesão ou risco de lesão irrelevante do bem jurídico tutelado. Pessoal, e aí, qual que é a questão errada? Ivana, tá sabendo? Matheus? Letra E, Letra E, mas eu quero o porquê agora. porque, É. na verdade, o princípio da insignificância, ela não exclui a tipicidade. Não exclui. Na verdade, o único erro da questão vai estar aqui, ó, formal, ó. Tá vendo? Sim, faz sentido. Realmente, a não exclui a tipicidade formal. O que é a tipicidade formal e material? Vou fazer uma explicação para vocês aqui, porque isso cai muito em prova. Para vocês lembrarem que o princípio da insignificância ou bagatela exclui a tipicidade material do crime. Ok? Vou explicar qual que é a diferença agora de tipicidade material e formal. Formal, pessoal, quer dizer o quê? A formalidade processual, a legalidade obedecida nos trâmites legislativos até a sua execução, até a plenitude da lei criada. E se a formalidade? O que é a formalidade? A lei foi iniciada na Câmara dos Deputados, depois foi para a Casa Revisora, Senado Federal, e depois voltou para a Casa Finalizadora, que é a Câmara dos Deputados novamente, certo? Isso aqui é tipicidade formal. Quem que residiu a lei? Foi a União? Foi o município? Foi os estados? Foi a União, tá certo. Em qual período que ela foi criada? Tantos dias, tá certo? Tá. A União poderia dissertar acerca desse tema? Tudo isso que é formalidade processual na criação da lei. Isso aqui é tipicidade formal. O que é algo típico? Algo típico é algo normativo, algo sintetizado na norma penal. Isso é atividade formal. Quando se usa todos os trâmites processuais para poder fazer a criação de uma lei. Agora, tipicidade material, pessoal, tem a ver o quê? A essência da lei. Se ela está cumprindo com o dever dela, tá? Tipicidade material quer dizer ao real, ao mundo real. O que é afastado no princípio da bagatela? Ok, o princípio da bagatela, vamos supor, a pessoa praticou uma conduta, tinha um tipo normativo, tá? Tinha um tipo normativo, foi tudo correto, as normas processuais foram obedecidas e a pessoa praticou aquela conduta. É crime? É. Mas por que a gente vai afastar? Por que a tipicidade material entra? Porque aquilo ali não tem uma lesividade ofensiva à sociedade, porque tem uma inexpressiva lesão jurídica provocada pela sua conduta, tem um reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Então, tudo que quer dizer material, em matéria penal, né, em matéria de tipicidade, quer dizer aquele efeito na nossa sociedade. Então, o que é afastado na bagatela? A bagatela não afasta a atividade formal, porque realmente a pessoa praticou o crime, ela deveria ser punida por aquele crime, se fosse observada apenas a atividade formal. Mas como material, como aquela conduta dele perante a sociedade não ofende de forma a atingir o direito penal, então é afastar a tipicidade material do crime, tá? Então, o erro da questão está aqui, pessoal. Atenção, questão tranquila de estar acertando.
Vamos para a próxima aqui, questão 5, né? Tá, vamos ver mais um aqui. Júlia, primária de bons antecedentes, verificando a facilidade de acesso a determinados bens na banca, subtrai do serviço de jornal à moto, utilizando o valor de pedido de R$ 15. Ok? Precisa de significância. De acordo com a situação narrada, o magistrado, ao reconhecer a insignificância, optou por absolver Júlia em razão do quê? Olha, pessoal, e agora, hein? Alguém se habilita? Eu li a questão aqui, peraí. Em resumo, ela praticou um crime típico formal, mas o juiz absorveu ela sumariamente, aplicando a insignificância. O que será afastado quando se utiliza o princípio da insignificância? E aí, pessoal, o que afasta o princípio da insignificância? Eu vou de letra. Eu analisei aqui, eu vou na letra A. Às vezes acho que é por dúvida. Exatamente, pessoal. A princípio da insignificância afasta a tipicidade material. Acabei de falar lá em cima, tá? O que é exclusão de licitude? Artigo 23 do CP, que é outra coisa. Culpabilidade, elemento do crime. E ter crimes. E ter crimes não, elemento do crime. Supralegal de exclusão de licitude. Não, pessoal. Exclusão de licitude não. Supralegal, legal, isso não tem nada a ver. É a tipicidade da conduta. Falou em bagatela, é a tipicidade. A conduta se torna atípica. Teve um ilícito? Teve. Teve culpa do agente? Teve. Ele estava em plena sanidade. Tá? Por quê? O que vai ser afastado? A tipicidade mesmo. Não deixou de ser típico, de fato. A gente vai se considerar. Mas ele teve culpa, ele teve consciência, ele foi um ato ilícito, não agiu sob excludente de ilicitude. Então, o que vai ser afastado é a tipicidade daquele crime. 7. Carlos Primário de Bons Antecedentes subtraiu para si uma mini borracha, uma mini barra de chocolate avaliada em 2 centavos, R$ 2. Gente, o que é isso, tadinho. Denunciado pela prática do crime de furto, o defensor público em atuação de sede requerer a absolução sumária. Significância. E aí, o que vai ser? O que afasta, pessoal? Insignificância. Ilicitude, de novo. Culpa. Letra B. Não pode ser adotado. Culpa. Tipicidade. Sem muita frescura. O presidente da República, diante de onda de protesto, decide por meio de medida provisória criar um tipo normativo penal para coibir atos de vandalismo onde o episódio foi cometido em lei sem impugnações. E aí? A ofensa ou não a ofensa? O primeiro fato é saber disso. A ofensa ou não? Acabei de falar, hein, galera? Ó, exame da ordem, hein? Ivana, Vânia, exame da ordem. Então tá, medida provisória. Pode atuar, pessoal, sobre o tipo normativo penal? Pode, Vânia, ou não? Essa aqui é sua, Vânia. Essa questão é sua, BO é seu. E aí, Vânia, como você resolve esse BO? Oi, é porque eu não tô podendo falar agora. Não, é Ivana. Tô falando com a Ivana. Se escondendo aí, Ivana? Como que você resolve, Ivana? Medida provisória. Matéria penal. Pode ou não pode? Quais situações que podem? Marcos Felipe, quer pegar esse BO? Matheus Felipe, Opa, pra falar. quer pegar esse BO dessa questão para você? Vai, bora. Vamos ver aí. Bora. Ó, o que aconteceu? Estava ocorrendo um ato de vandalismo, o presidente da República falou, quer saber, cara, eu vou arrumar isso aqui na canetada. Foi lá e editou a medida provisória. Pode ou não? Medida provisória sobre matéria penal? Não, não pode. Não pode se for em prejuízo do réu, né? No caso aqui era em Isso. prejuízo do réu. Vandalismo, ele estava querendo punir o pessoal por medida provisória. Não pode, né? Uhum. Então, de cara, já há ofensa ao princípio. Qual o princípio? Reserva legal. O que é reserva legal? Lei ordinária. Só lei ordinária pode... Lei ordinária da União pode dissertar acerca de matéria penal incriminatória.
Pois não é possível a criação de tipos menores por meio de medida provisória. Verdade. Exatamente isso. Tranquilo? Mais uma aqui resolvida da OAB. Deixa eu fazer essa 11 aqui. Já era, gente. Também não tem como fazer mais, não. Aí depois a gente faz outra matéria, tá? Relativamente aos princípios do direito penal, marca a alternativa correta. Não a lei se anterior que o defina. Tá. Incorreta. Circula aqui. Quer pegar essa, Ivana, para você, essa questão? Pessoal, essa aqui está certa. Realmente, artigo 1º. Artigo 1º do CP e artigo 5º da Constituição Federal. Esqueci o inciso, mas que está na Constituição. Eu acho que é 72. Não é 72, não. 57, acho que é 57. Não, 57 também não vai ser. Tá, isso aqui é legal e está correto. Não apenas CP é combinação legal, correto também, artigo 1º do CP. Crimes hediondos não estão sujeitos ao princípio, ninguém poderá ser punido por fato. E aí, Matheus, qual que é essa aí? Responde essa aí para mim. Essa 11 aí? É. Tá, deixa eu ler ela aqui. Errada vai ser a letra C. Letra C, exatamente. O que crime hediondo tem a ver? Como assim, gente? Pode ser o crime que for, se a norma penal vacilou em deixar em aberto e depois se revogou, é extinção de punibilidade. Tá? Pode ser crime hediondo, pode ser o crime que for. Pode ter transitado em julgado também ou não. Só não vou mais responder questões hoje, passando o bisu para vocês. Vocês viram que a gente fez aqui 22 mais 12, a gente fez aqui 27 questões. 27 não, 28 questões. A gente fez 28 questões sobre o princípio de direito penal. A gente respondeu todas corretas. Analisamos as alternativas de cada uma delas para não estar errando nas próximas. Estou mostrando para vocês que é possível sim fazer as questões e não estar errando. É possível sim ler as alternativas e estar vendo ali o erro de cada uma, tá? Não há por que errar. Matéria penal, a gente vai fazer a próxima aula também, de direito penal. Vocês vão ver a mesma coisa, que não é preciso errar. A gente vai estudando dessa forma. Cada questão passa um conhecimento diferente. A gente fez aqui questão de medida provisória, falando sobre ali o entendimento do STF, acerca da aplicação ou não. A gente fez aqui questões sobre legalidade, sobre princípios, subsidiariedade, fragmentaridade. Todas elas são passíveis de acertos. Então, isso que eu quero passar para vocês, tá? A gente levou quantas horas para fazer essas questões? A gente levou aqui mais de 1 hora e meia para estar resolvendo. Mas a gente resolveu e aprendeu as questões. E é isso que eu quero de vocês, tá bom, pessoal? A live vai encerrar em 1 minuto, então é só mesmo aqui finalizando com vocês, tá bom? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Tem alguma coisa para falar para vocês? Podia marcar uma aula de português de semana, na sexta. Português, então. Beleza, vou marcar uma aula de português e a gente vai estar metendo bronca. Me fala o assunto que a gente vai estar iniciando as aulas de português. Bora ver conjunções, crase. Ótimo. Pessoal, 30 segundos está acabando, tá? Então, tchau, fiquem com Deus, obrigado aqui pela presença e vamos continuando nesse segmento, tchau? Beleza? Falou!